pessoal, meu nome é Janine, eu tenho 37 anos, eu sou jornalista e sim, eu sou bipolar. Aliás, se você me conhece, se você é meu amigo ou meu familiar, é claro que você já sabe sobre essa informação. Se você ainda não sabia disso, provavelmente desconfiava desde o início, afinal de contas, não procurou esse conteúdo por acaso a respeito do transtorno de humor bipolar. É isso que eu tenho. E tem tantos mitos, tem tantas informações desencontradas a respeito desse transtorno mental que eu resolvi falar um pouquinho da minha experiência para compartilhar com vocês o que é a bipolaridade. Eu costumo dizer que o bipolar é aquela pessoa que sente muito. Não é no sentido de eu sinto muito, não sei se você está me entendendo. É no sentido de emoções em excesso. O bipolar tem dois polos de humor. Um polo de humor depressivo, lá embaixo, e um polo de humor maníaco ou eufórico, lá em cima. Por vezes, esse humor não chega tão alto, então ele é chamado de hipomaníaco. As pessoas confundem, geralmente dizem num tom pejorativo: fulano ou cicrano é bipolar, tá sempre mudando de ideia, tá sempre mudando de opinião. Fulano tem duas caras, fulano tem duas personalidades. Esse tipo de situação, esse tipo de fala a respeito do transtorno bipolar, além de não ajudar, magoa e não está correta. E isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. O diagnóstico do transtorno bipolar ele é muito difícil. Geralmente os primeiros sintomas começam a aparecer na faixa dos 20 anos. Que sintomas são esses? Sintomas da depressão, a tristeza, a apatia, desânimo, pensamentos de morte, cansaço extremo, falta de vontade de fazer qualquer atividade. Na mania, na euforia, energia em excesso, a pessoa não para de estudar, não para de trabalhar, a pessoa às vezes não tem necessidade de comer, não tem necessidade de parar quieta, compra demais, enfim. Esses primeiros sintomas, eles aparecem, via de regra, no início da idade adulta, mas muitas vezes esses sintomas de mania, eles não se manifestam, ou eles se manifestam de maneira muito sutil, dando a entender que a pessoa tem apenas uma depressão comum, uma depressão normal. E ela vai se tratando ao longo dos anos com medicações apropriadas para essa depressão comum, para essa depressão normal. Foi o meu caso. Eu comecei a apresentar os primeiros sintomas de depressão e de hipomania lá por volta dos 17 anos. Eu passei por depressão, ansiedade, anorexia, bulimia, compulsão alimentar, crises hipomaníacas, crises depressivas, mas tudo isso vinha sendo tratado como depressão. O que aconteceu? Em 2015, quando eu tinha 32 anos de idade, eu finalmente recebi o diagnóstico. Janine, você é bipolar. E eu digo que foi o dia mais triste e mais feliz da minha vida. O mais triste porque parece que pegaram um carimbo deste tamanho e grudaram na minha testa dizendo: você está estragada para o resto da sua vida. Mas também foi o dia mais feliz, porque foi o dia que eu olhei para minha psiquiatra e disse: então tá, agora acabou. O que eu tenho que fazer para não sofrer o que eu venho sofrendo? O que eu tenho que fazer para não repetir a história de sofrimento dos meus familiares? Porque sim, o transtorno afetivo bipolar tem um componente
biológico, hereditário, muito importante na probabilidade do desenvolvimento da doença. E nesse dia, em 2015, quando eu estava dentro de 119 dias de internação numa ala psiquiátrica de um hospital, eu decidi que sim, eu ia assumir para o mundo que eu era bipolar, que eu sou bipolar, mas que eu ia tomar o remédio que fosse preciso, que eu ia fazer a psicoterapia que fosse necessária, se eu tivesse que parar de beber, eu ia parar de beber, se eu tivesse que fazer exercício, e eu tô cansada agora porque eu acabei de dar um pique de meia hora depois de 2 dias sem caminhada. Fácil não é. Se você que tá me vendo recebeu esse diagnóstico há pouco ou há muito tempo, entende do que eu tô falando. Não é fácil, a gente doma 2 leões por dia, o leão da euforia e o leão da depressão. Esses leões nunca morrem, porque o transtorno bipolar é uma doença grave, crônica, é pro resto da vida, e ela é cíclica. Ela nos trai de vez em quando. Por mais que a gente faça tudo certinho, acontece alguma coisa no ambiente, na vida, e a gente tem que trocar de medicação, e tem que reforçar a terapia, e tem que começar tudo de novo, e tem que manter a força para dar a volta por cima. Eu resolvi fazer esse vídeo em casa, no meu ambiente, né, onde eu me sinto acolhida, segura, porque eu não vou mentir para vocês, faz mais ou menos uns 3 meses que eu tô com a ideia do canal, né, do Oi, eu sou bipolar, e eu tô morrendo de medo, coisa que eu nunca tive. Eu tô morrendo de medo da opinião das pessoas, porque dessa vez eu não tenho controle, certo? Eu já palestrei para mais de 3.000 pessoas contando detalhes e detalhes e detalhes do meu adoecimento, da minha hospitalização, da minha reabilitação, dos sonhos que eu tenho para minha vida, apesar de ter uma condição de transtorno bipolar envolvendo tudo isso. E sim, eu fiquei com medo. Mas o que me deu coragem, acho que sobretudo, foi porque eu fiz um desabafo no meu Facebook pessoal, tempos atrás, num caso que me sensibilizou demais, de uma menina que acabou falecendo, né? Eu não tenho conhecimento se ela era de fato depressiva, bipolar, enfim, mas nas palavras, nas minhas palavras do relato do Facebook, eu explico que eu me identifiquei com aquela vontade de sumir, que é tão comum na depressão. E o vídeo veio, o canal veio justamente para tentar explicar para as pessoas que estão aí, que estão com um diagnóstico, que tem um familiar bipolar ou depressivo, ou um amigo, que pedir ajuda é fundamental, mas às vezes a gente não consegue pedir ajuda. Então, conseguir ler os sinais da pessoa que está junto com você e que está ali, né, de alguma maneira te informando, te enviando informações de que ela não está legal, seja acolhedor, seja ajuda, seja empatia, seja parte da solução e não do problema. Foi o dia mais feliz da minha vida, o diagnóstico, porque foi o dia que eu descobri que eu não era um problema. Eu tinha um problema, eu tenho um problema tratável, né, com muito esforço, mas é possível sim ter saúde e ter qualidade de vida, apesar do transtorno bipolar. Eu tenho vários projetos em relação a isso, não sei quando cada um vai ser efetivado, eu não estou me colocando prazos muito firmes quanto a isso,
mas um deles é contar num livro sobre os 119 dias da minha internação psiquiátrica. 4 meses de 2015 dentro de um hospital, me recomeçando, né? Me reconstruindo, me redescobrindo para poder voltar para mim no mundo aqui fora. E contar minha história para vocês nessa série de vídeos, esse é outro projeto. Eu não sei como eu vou poder ajudar você que está assistindo, talvez seja com a identificação da minha história, talvez seja com um conselho singelo de alguém que passa pelo mesmo problema que você. Mas isso tudo está sendo feito com muito, muito carinho. E sim, eu sou bipolar e eu tô aqui para contar a minha história, que começa agora.